Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Museu de Lisboa Virtual. Hoje retomamos uma linha temática de conferências na qual apostámos há alguns anos e que tem como mote a arquitetura do século XX, os seus autores, os seus usos sociais, a sua adaptação a novos tempos e também, por vezes, a sua destruição. Nos últimos tempos, o Museu de Lisboa, Palácio Pimenta, tem privilegiado outras temáticas, mas o século XX é sempre um bom tempo para voltar, pois, por estranho que isto possa parecer, não há património mais frágil na história de Lisboa do que aquele que foi construído no século XX. Nós hoje temos o Dr. Paulo Batista, que é, enfim, meu colega na Câmara Municipal de Lisboa, técnico superior do Arquivo Municipal de Lisboa e membro integrado do CIDEUS, da Universidade de Évora. Dr. Paulo Batista é doutor em Documentação pela Universidade de Alcalá de Henares e é a pessoa que nos últimos anos mais tem investigado os arquivos de arquitetos, tema acerca do qual dinamizou a semana passada uma interessante jornada de reflexão também aqui numa plataforma online. O desafio de hoje é falar um pouco sobre os seus cinemas de Lisboa, apelando ao vasto conhecimento que ele tem sobre estes edifícios e sobre os seus autores, mas apelando também à sua própria memória como utilizador, como frequentador destes cinemas e, sobretudo, na sequência de um muito interessante artigo que o Dr. Paulo Batista publicou na revista Bica na primavera de 2020, em que deu, de facto, aso a essas memórias dos seus cinemas de Lisboa. Agradeço muito a disponibilidade para mais uma vez colaborar com o Museu de Lisboa e vou-lhe passar a palavra, não sem antes dizer a todos aqueles que nos seguem que, se tiverem perguntas, podem colocá-las na nossa página de Facebook, onde está este direto, e eu, no fim, irei reunir essas perguntas e eventualmente fazer alguma seleção delas e depois teremos um pequeno momento de debate, enfim, de algumas perguntas e respostas que faremos no final. Nada mais, Paulo, muito obrigado por mais esta colaboração excelente com o Museu de Lisboa. Boa tarde a todos os que nos estão a seguir no Facebook do Museu de Lisboa. Espero que, tanto quanto possível, se encontrem bem, considerado este período tão complicado que estamos a passar. Não poderia deixar de começar por agradecer ao Dr. Paulo Almeida Fernandes e ao Museu de Lisboa a oportunidade de vos falar sobre um tema tão marcante e fraturante para a nossa cidade. Antes de iniciar a minha apresentação, propriamente dita, gostaria de fazer uma ressalva fundamental. A apresentação que irei fazer não resulta, de modo algum, de um trabalho de investigação profundo que tenha feito sobre este tema tão apelativo e, nesse sentido, é absolutamente incontornável referir a extraordinária obra da professora Margarida Acceoli, precisamente intitulada Os Cinemas de Lisboa, ou, por exemplo, alargando à realidade do país, o livro Cinemas de Portugal, do professor José Manuel Fernandes. Pelo contrário, como o Dr. Paulo Almeida Fernandes referiu, esta apresentação é o prolongamento de um artigo que publiquei na primavera passada, no número 11 da revista Bica, de março-abril, com o título Os Meus Antigos Cinemas de Lisboa, o que sinaliza aquilo de que vos irei falar, isto é, as minhas memórias e vivências que tive, como podem ver em alguns dos mais emblemáticos cinemas da capital, sobretudo durante a minha adolescência, ou seja, durante os meus 10 e 18 anos, pelo que, considerando que nasci em 71, se desenrolam essas experiências e recordações exatamente, na maior parte dos casos, ao longo dos anos 80. Dito de outra forma, é um relato bastante pessoal, o que pretendo transmitir-vos, que seguramente terá pontos comuns com bastantes pessoas da minha geração, porque se referem a espaços icónicos de Lisboa que foram, digamos, desfrutados por muitos de nós. E, de facto, este sumário dá o mote para aquilo que é a realidade atual dos cinemas antigos de Lisboa, ou seja, destes 8 magníficos espaços,
apenas um se encontra no presente em funcionamento. Gostaria de começar por dizer que o tempo não para e tem sido absolutamente impiedoso com os antigos cinemas de Lisboa. A memória de um passado glorioso foi substituído, grosso modo, pela pequenez do presente, num futuro que cada vez mais parece incerto. Ir ao cinema é, no presente, e mesmo que não nos encontrássemos nesta fase tão singular, esta fase de pandemia, algo de profundamente diferente quando comparado com o início dos anos 80 e mesmo 90 do século passado. Com exceção de algumas salas que ainda continuam em atividade, a grande maioria viu o seu espaço transformado para outros fins que nada têm a ver com a função inicial, desde a restauração, supermercados, bancos, lojas de roupa, ginásios, locais de culto, etc. Ou, pior, encontram-se abandonados, quantas vezes em ruínas, chegando mesmo ao caso, como foi o exemplo do antigo Cinema Paris, ali situado entre a Basílica da Estrela e Campo de Ourique, a ser demolidos, como recentemente aconteceu, para dar lugar a um novo empreendimento imobiliário. De facto, na atualidade, o cinema é quase exclusivamente disponibilizado ao público em grandes superfícies comerciais, as chamadas salas de multiplex, ou seja, os cinemas com mais de uma sala, que chegaram em força com os shoppings ou centros comerciais, à semelhança de qualquer outro produto de consumo disponibilizado nos mesmos. Este fenómeno, verificado a partir do começo dos anos 80 do século passado, ajuda a explicar o acelerado desaparecimento das salas clássicas de rua a favor das salas em grandes espaços comerciais, verdadeiras cidades dentro das cidades, tendo em conta os serviços e espaços de lazer que agregam, a que se juntam também as facilidades de estacionamento. É inegável que as condições existentes em algumas salas de cinema dos anos 80 não eram as melhores, como, por exemplo, o chão plano, as cadeiras mal posicionadas e também com pouco espaço entre si, ou como aqui se vê, o ecrã demasiado baixo. E, de facto, tudo isto concorreu para a progressiva diminuição dos espectadores e, sem estes, os proprietários das salas deixaram de conseguir suportar as despesas, o que, por sua vez, levou ao sucessivo encerramento dos antigos cinemas do centro da capital. E não só, mas estou a focar nestes. Também não deixa de ser muito curioso que, se de facto há menos cinemas em Lisboa, por outro lado, nunca existiram tantas salas onde, fina ironia, a variedade de filmes em exibição é mais reduzido do que no final do século XX, já que o mesmo filme é disponibilizado em inúmeros espaços, um pouco por todo o país, limitando a escolha do público, com prejuízo evidente do cinema independente e europeu. Envolvendo esta dinâmica, se nos anos 80 existiam dezenas de proprietários de sala, na atualidade temos apenas 4. O Cinema Nós, claro, líder de mercado, que concentra o Alvaláxia, Amoreiras, Colombo e Vasta Gama. Depois, o Cinema City, com as salas de Alvalade e do Campo Pequeno. A Medeia Filmes, com o Nimas e a sala Fernando Lopes, na Universidade de Lusófona, em frente ao Jardim do Campo Grande, recentemente renomeado Jardim Mário Soares. E a UCI Cinemas, com as salas do El Corte Inglês. A oferta cinéfila na capital inclui ainda o São Jorge, de que vos irei falar, a Culturgest e as salas isoladas do Cinema Ideal, na Rua do Loreto, junto ao Largo de Camões, no Chiado, a Casa da América Latina, na Avenida da Índia, e o espaço Rua das Gaivotas, 6,
que deve o nome à rua onde se situa, em Santos, junto ao IAD, e, finalmente, o Teatro do Bairro, na rua Luxuriano, no Bairro Alto. Dito de outra forma, se no princípio dos anos 80 existiam mais de 40 cinemas diferentes em Lisboa, 3 deles, os Alfas, o Quarteto e o São Jorge, com mais de uma sala, portanto, os designados multiplex, já existiam nos anos 80. Em 2020, esse valor de 40 salas diferentes é de apenas 15, sendo que destes 15, 10 são salas multiplex e, por sua vez, 7 dos quais se encontram em grandes superfícies comerciais. Ainda assim, é indesmentível que os novos cinemas integrados nas grandes superfícies comerciais, para além de possuírem qualidade de som e imagem superior, oferecem mais variedade de opções em diferentes horários, têm outro conforto e apresentam melhores condições de segurança, o que não é de sumenos na ocorrência de um sinistro. Todavia, estes argumentos de peso a favor das salas multiplex não evitam que estas apenas se encham quando projetam um blockbuster, encontrando-se vazios, ou perto disso, na maior parte do ano, ao contrário do que normalmente sucedia nos antigos cinemas de Lisboa, nos referidos anos 80. Não vou aqui desenvolver por economia de tempo outros argumentos que ajudam a compreender a lenta agonia dos cinemas antigos, mas à laia de nota de rodapé, é fundamental referir o início das emissões regulares da televisão, em 1957, a que sucedeu, nos anos 80, o aparecimento do vídeo e o boom, o verdadeiro boom dos clubes de vídeo, seguindo-se a criação da TVI, da SIC, respectivamente, em 92 e 93, a par dos chamados canais por cabo. Depois também, em 97, chegou a Portugal o DVD, tornou-se rapidamente no eletrodoméstico mais vendido. E, por último, no final dos anos 90, surgiram os clubes de vídeo em casa, pelo que já ninguém necessitava de sair da sua habitação para alugar um filme. A tudo isto juntou-se a pirataria por via de cópias ilegais e, mais recentemente, muito importante, com o acesso através de streaming, permitindo que qualquer pessoa, mesmo com conhecimentos muito primários, rudimentares de informática, consiga aceder a filmes de forma gratuita nos mais variados dispositivos e locais, desde que tenha, naturalmente, uma ligação à internet, não necessitando de ir ao cinema para ver um filme. Isto aplica-se desde os clássicos aos filmes que ainda não estrearam nos cinemas. Portanto, em jeito de conclusão, considerando todo este contexto, se me permitem, creio ser fundamental que as pessoas, mas sobretudo as gerações mais novas, percebam que ver um filme na televisão, no computador, no tablet, no telemóvel, é uma experiência que fica muito aquém de ir ao cinema, por mais completos que sejam, e são cada vez mais, os conteúdos das plataformas de streaming, a Netflix, é incontornável, portanto, cada vez mais concorrentes de peso da sétima arte. E vamos começar pelo primeiro cinema, são 8, como viram, que gostaria de destacar. Esta imagem, tal como a grande maioria das que vos irei mostrar, encontra-se no Arquivo Municipal de Lisboa, onde muito me orgulho de trabalhar, neste caso no respectivo arquivo fotográfico, situado na Rua da Palma, bem junto ao Martim Muniz, e integralmente disponíveis no respectivo sítio web. O Éden é uma das salas lendárias de Lisboa, este edifício único, apaixonante, possivelmente a obra mais emblemática do arquiteto Cassiano Branco e um dos marcos na arquitetura moderna portuguesa. Contudo, foi
Carlos Florencio Dias, um seu colaborador, que assinou e terminou o projeto, portanto, numa altura em que Cassiano Branco já se tinha desvinculado deste processo. Aliás, tal como sucedeu com outras obras emblemáticas, como o Império, o Coliseu do Porto, mas no caso particular do Éden, de facto, um percurso apaixonante, tenho que me repetir, e pródigo também em polémicas. Foi inaugurado em 1937, numa cerimónia que contou com a presença do chefe de Estado, o general Oscar Carmona, e depois de apresentar 2 peças de teatro, passou rapidamente, no ano seguinte, a sala de cinema, tornando-se, durante quase 50 anos, uma das salas mais procuradas da capital, se não mesmo a primeira entre todas. Também por via da sua localização central, na zona dos Restauradores, em pleno coração de Lisboa, como esta imagem evidencia, a par desta. Porém, depois deste período extraordinário, os anos 80 foram muito difíceis para este espaço. Sucederam-se os episódios de decadência, violência, rixas, entre outros excessos, que ofuscaram o brilho e o glamour das décadas anteriores. Para lá do impacto dos cartazes expostos na sua, digamos, fachada publicitária, que anunciavam os filmes em exibição, tenho bem viva a memória do último filme que aqui vi, Os Deuses Devem Estar Loucos, a segunda parte, de Jamie Wise, em janeiro de 1989. E, de facto, como lamento não ter percebido que seria o derradeiro filme a ser exibido nesta sala, para me despedir como gostaria desta sala mítica. Algumas imagens do interior do Éden, todas da Biblioteca de Arte e Arquivos da Fundação Carlos Gulbenkian, aqui com a vista do palco, a partir do balcão, a plateia, o átrio e a sua extraordinária escadaria, para mim, seguramente a mais magnífica de todas as que conheci. Esgotado o ciclo inicial, pese as manifestações, os protestos da opinião pública contra essa intenção, o Éden foi transformado no Hotel Éden, integrando ainda, numa primeira fase, a Virgin Megastore, sucessivamente substituída pela Loja do Cidadão e pela maior loja da Mango no país, como se verifica no presente. Para além disso, continua a acolher uma unidade hoteleira. Podemos ver aqui uma perspectiva, a partir da cobertura, onde se encontra uma piscina, pouco restando, para além de uma parte da fachada principal, ou seja, numa frase, um dos maiores crimes cometidos contra o património arquitetónico em Lisboa. O número 175 da Avenida da Liberdade é ocupado pelo São Jorge, a primeira sala luxuosa do país, inaugurada em 1950. Projetado pelo arquiteto Fernando Silva, esta obra valeu nesse ano, 1950, o Prémio Municipal de Cultura, que aqui podemos ver a ser entregue pelo presidente da CML, Álvaro Barreto Salvação, em reconhecimento, afinal, à modernidade das linhas, à grandiosidade da estrutura e capacidade da sala que, com os seus 1827 lugares, fizeram deste cinema o maior da Península Ibérica à época. De facto, quando foi construído, o São Jorge tornou-se rapidamente sinónimo de sofisticação, sendo o primeiro cinema em Portugal com ar condicionado e sistema de aspiração para a extração de poeiras.
Bom, as recordações que tenho desta sala de espetáculos remontam a uma segunda fase da sua vida, na sequência das grandes obras de beneficiação ocorridas em 1981, da autoria do engenheiro Artur Pinto Martins, que transformaram o espaço original, que vimos, em 3 salas, nada obstante suficientes para fazer de uma delas a Sala Manuel de Oliveira, a maior de Lisboa, com 848 lugares, onde estive vezes sem conta. Lembro-me bem da sua beleza, também a extraordinária acústica e o conforto, que explicam que, à data do seu encerramento para obras, já tivesse superado os 20 milhões de espectadores. Quando a sua reabertura, no final de 1982, mais uma vez, permitam-me esta nota pessoal, e a minha apresentação vai ser muito feita também nesse sentido, recordo-me ver aqui o meu primeiro filme da série 007, For Your Eyes Only, realizado por John Glenn, cuja estreia, curiosamente, teve uns meses antes, contou com a presença do ator Roger Moore. Em 2001, a CML adquiriu o São Jorge, que voltou a fechar para obras, com o objetivo de acolher os principais festivais da capital, onde, por exemplo, passei a apreciar, sobretudo, o Indie Lisboa e, particularmente, a Festa do Cinema Francês. Desde 2003 que a gestão deste espaço é responsabilidade da EGEAC, destacando-se a diversidade da sua programação, bom, de tal forma, já que existia espetáculos de música, ciclos de conferência, lançamento de livros, discos, etc. E acredito firmemente que o futuro das antigas salas de cinema de Lisboa e de muitas outras vilas e cidades do país passe por aqui, pela sua reconversão para fins culturais, à semelhança do que se verifica um pouco por toda a Europa. O Monumental foi o mais imponente cinema de Lisboa e, a par do Éden e do Império, uma das suas grandes catedrais. Projetado pelo arquiteto Raul Rodrigues Lima e decorado por José Espinho, o Cine-Teatro Monumental, localizado nesta emblemática Praça Duque de Saldanha, de que rapidamente se tornou um ex-libris, foi inaugurado em 1951. Podemos ver aqui as entradas para o cinema e para o teatro, com a bilheteira do teatro ao fundo. E, de facto, o Monumental era constituído por um teatro para 1.182 espectadores, absolutamente magnífico. Aqui, noutra perspectiva, e também um cinema para 2.170 espectadores, aqui com a vista do palco a partir do balcão, a vista da plateia a partir dos camarotes, de novo a vista da plateia, de um outro ângulo, mais uma vista desta, mas também por um café-restaurante que abriu ao público em 1955, além de um espaço para exposições. Um verdadeiro gigante, no fundo, a fazer jus ao nome, à época descrito como único no seu género em todo o mundo. Fim de citação, onde imperava a modernidade, a segurança, o luxo, o bom gosto, e que, de imediato, passou a ser a referência no género em Portugal. Aqui temos uma perspectiva das entradas para o segundo balcão do cinema e teatro,
e também dos camarotes do teatro. Foi nesta sala que, em 1953, pela primeira vez em Portugal, os espectadores puderam ver um filme em 3 dimensões, neste ecrã gigante, a CinemaScope. Reparem na sua extraordinária dimensão, e aqui é muito interessante termos a presença humana, portanto, que nos dá a escala, mas também chama a atenção para a curvatura do mesmo. Aqui algumas imagens da cabine de projeção. Tive a sorte e o prazer de o frequentar inúmeras vezes, quer o cinema, quer o teatro, que também acolheu grandes nomes da música portuguesa e internacional, nomes como Charles Aznavour, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, François Hardy, Adamo, Rita Pavone, mas também Louis Armstrong, Sammy Davis Jr. e tantos. De facto, eu neste cinema recordo de forma muito expressiva o seu enorme ecrã, ladeado por 2 grandes painéis de Maria Cale, como aqui podemos ver, e que de facto a todos parecia deixar sem palavras tal o espanto que provocava aqui com a vista do palco a partir do balcão. Depois, o gigantesco foyer não se ficava atrás na impressão causada, portanto, pela sua dimensão, a decoração, vejam, estes lustres sumptuosos, maples sofisticados, mármores dourados, a que se juntavam, também podemos ver, as esculturas de Euclides Vaz nos corredores. Depois, no último piso do Cine-Teatro Monumental, existia um salão de chá que mais tarde foi adaptado, de novo sob o traço de Raul Rodrigues Lima, para acolher o satélite em alusão a ficar na órbita do Monumental. Portanto, uma pequena e muito aconchegante sala-estúdio com 208 lugares, inaugurada em 1971 e que se destinava a uma oferta alternativa em contraponto à mais comercial da grande sala de cinema. Portanto, em suma, um espaço único, mas que, infelizmente, primeiro foi o teatro a encerrar, a 3 de março de 1983. Podemos ver aqui a publicidade relativa à exibição da última peça de teatro, com o título As Estaradas, a que se seguiu o cinema a 27 de novembro desse ano, mas, infelizmente, o pior estava para vir, com a demolição do edifício no ano seguinte, 1984, um dos maiores atentados ao património arquitetónico e cultural de Lisboa e de Portugal. Recordo bem este episódio porque levou ao desaparecimento da sala, onde, pela primeira vez, no começo dos anos 80, fui ao cinema para ver Indiana Jones em Os Salteadores da Arca Perdida, de Steven Spielberg. No seu lugar foi construído um novo e moderno imóvel, isto que estamos a ver, inaugurado em 1993, com escritórios, centro comercial e 4 salas de cinema, mas em que a única semelhança com o espaço original se limitava ao nome. Bem, a programação era interessante e diversificada, as condições em geral não comprometiam, mas da minha experiência faltava sempre alguma coisa. Alma, carisma, memórias, sobretudo para quem, como eu, teve o privilégio de frequentar o edifício que o antecedeu.
Também estas salas foram encerradas recentemente, ao longo de 2019, mas está previsto que o cinema regresse ao novo Monumental no início deste ano, depois das obras de remodelação do respectivo imóvel ficarem concluídas. Inaugurado no final de 1953, o cinema Alvalade, projetado pelos arquitetos Lima Franco e Filipe de Figueiredo, encontrava-se no bairro com o mesmo nome, portanto podemos ver aqui no gaveto da Avenida de Roma, com a rua Luís Augusto Palmeirim. Eu sempre achei este cinema singular. Bom, desde logo pela sua localização na deslumbrante Avenida de Roma, em que aprendi a admirar demoradamente a qualidade arquitetónica destes edifícios. E comecei a frequentar todos aqueles cafés icónicos que povoaram o seu percurso desde o Roma, Capri, Londres, Sul América, o Vavá, Luanda ou a Suprema, finalizando, não podia deixar de sempre, na Mexicana, aqui já na Avenida Guerra Junqueiro. Para lá do cinema, traço muito simples e moderno, da sala recordo uma pintura de grandes dimensões, de Estrela Faria, numa parede do vasto átrio de entrada, aqui vista num outro ângulo, mas, de facto, a principal memória que guardo deste espaço, desta sala, tem que ver com um verão, creio que de 83, 84, em que também aqui fiz o circuito das reprises, as reposições, e assisti a clássicos do cinema, como, por exemplo, Os Três Mosqueteiros, de Richard Lester, ou A Fúria do Dragão, portanto, com Bruce Lee a brilhar intensamente nesta extraordinária sala. Depois de encerrar ao público em 1985, o cinema foi sucessivamente cedido para espetáculos, festivais, foi alugado à Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, foi também cedido a uma empresa com o objetivo de vendê-lo e, finalmente, demolido em 2003, depois de alguns anos votado ao abandono. Em 2009 foi inaugurado um edifício habitacional com 4 pequenas salas de cinema, o Cinema City de Alvalade, onde também gosto bastante de ir. De facto, a programação é de excelência, o ambiente é muito, muito elegante, as salas são bastante confortáveis. Mas confesso que o que me emociona, porque me faz viajar no tempo, é o painel de Estrela Faria, que foi restaurado e recolocado no lugar que ocupava no edifício original. O espaço que, até 2013, ano em que foi encerrado, portanto, conhecíamos como Cinema King. Aliás, durante algum tempo ele designou-se King Triplex, devido às suas 3 salas, portanto, começou por chamar-se Vox. É um espaço seguramente conhecido pela maior parte de nós, portanto, localizado na Avenida Frei Miguel Contreiras, mesmo ali ao pé do Teatro Maria Matos. Portanto, o Vox foi inaugurado em 1969, segundo os projetos dos arquitetos Aníbal Barros da Fonseca e Eduardo Paiva Lopes. Esta é uma imagem atual do exterior do espaço onde se encontrava o King, mas penso que para quem frequentou, a memória que perdura é esta, portanto, de um cinema que não se esquece e que recordamos com um sorriso a razão de tantas romarias a este espaço. É um facto, as cadeiras chiavam, o espaço para as pernas era mínimo, o som roçava o sofrível, mas a programação, sem cedências ao mainstream,
não se encontrava em nenhuma outra sala do país. Como, por exemplo, o filme mexicano Luz Silenciosa, de Carlos Reigadas, um dos últimos filmes que me recordo de ver neste espaço. Mas também aqui, de facto, tal como sucederá quase de imediato, vou falar nisso, no Apolo 70, o crítico de cinema Lauro António deixou a sua marca bastante forte ao fazer algo que revolucionou as noites de Lisboa em geral e do cinema em Lisboa em particular, a primeira sessão de cinema à meia-noite. Bom, o sucesso foi tal que nessa noite se realizaram mais 2 sessões, a última iniciada às 4 da manhã. O Londres, na Avenida de Roma, projetado pelo arquiteto Eduardo Goulart de Medeiros e fundado por José Castelo Lopes, foi um cinema diferente. Confesso que sempre me impressionaram bastante quer a escultura de Cotileiro, também a pintura do Noronha da Costa, artistas que muito admiro, portanto, que se encontravam na entrada, bom, cuja escadaria, essa imagem vai nesse sentido, de tão íngreme, chegava a causar alguns calafrios, mas que no conjunto davam o mote para aquela que, durante bastante tempo, foi reputada como a melhor sala-estúdio de Lisboa. Muito mais importante, uma verdadeira revolução ao nível do conceito. Se até aí a maior parte das salas, a maior parte dos cinemas tinha apenas salas com um ecrã, o Londres foi inaugurado com um pub e um snack bar. Ou seja, doravante, os seus clientes podiam, como se costuma dizer, beber um copo, comer e desfrutar de uma sessão, uma experiência desconhecida nas salas de então. Ainda assim, o que me arrebatou neste cinema foi a sua programação alternativa, fora da caixa, em que o cinema europeu, particularmente o italiano e o francês, se destacavam. Foi aqui que vi, entre tantos filmes inesquecíveis, o magnífico Paris, Texas, de Wim Wenders, em 1988, de que ainda guardo o bilhete, nas inesquecíveis e muito apertadas cadeiras que, graças a um sistema hidráulico, deslizavam quando nos sentávamos. Portanto, era uma experiência e tanto muito divertida. Para trás ficaram as utilizações deste espaço como restaurante, boate, bowling. No prelúdio do século XXI, a sala principal deste cinema foi transformada, dando origem a uma segunda, um dos últimos cinemas antigos de Lisboa, um verdadeiro resistente aos novos tempos, que foi encerrado no início de 2013, sendo desde 2015, lá está, final dos tempos, uma loja de produtos chinesa. Inaugurado no fim de 1975 por Pedro Bandeira Freire, fundador da livraria Opinião, escritor e realizador, também ele, de facto, uma figura mítica, o quarteto, projetado pelo arquiteto Nuno Sampaio e situado na rua Flores de Lima, portanto, ali mesmo paralela à Avenida Estados Unidos da América, foi, permitam, o meu cinema. As salas eram pequenas, mesmo desconfortáveis, os ecrãs eram reduzidos, a projeção estava longe de ser ideal, mas foi aqui que aprendi que existia mais cinema, para lá do óbvio. Apurei gostos, desenvolvi espírito crítico, já que foi uma das poucas salas a passar cinema alternativo e de autor, bom, de tal forma que lembro-me, num caso, de chegar a ver 3 filmes no mesmo dia. Bom, tudo isto a contrastar em absoluto com a programação de êxitos assegurados, mas sem muita qualidade, que pejavam a maior parte dos cinemas de Lisboa,
a seguir ao 25 de Abril. O Quarteto foi um cinema diferente de todos, vanguardista, um sucesso estrondoso, a fazer jus ao ambiente pós-fim do Estado Novo, em que nasceu. O Cinema Quarteto foi o primeiro multiplex de Portugal, foi o mais invulgar de todos, visionário de um futuro que chegaria nos anos 90 de forma esmagadora para as pequenas salas de cinema, onde o quarteto se incluía, levando ao encerramento de quase todas. Podemos ver aqui, era a famosa divisa, rapidamente popularizada entre cinéfilos, 4 salas, 4 filmes, com 4 salas de cinemas, todas com filmes diferentes e num total de 18 exibições diárias. Muitos deles em exclusivo, só podiam ser vistos aqui no quarteto, numa atmosfera única. A par das reprises dos ciclos temáticos, as famosas, eu diria mesmo, as lendárias sessões da meia-noite às sextas-feiras, quase sempre esgotadas, que se estendiam quase até de manhã, são inesquecíveis. Foi aqui que me recordo de ver em 2002 um dos filmes mais perturbadores, o Irreversible, escrito e dirigido por Gaspar Noé. Recordo-me das inúmeras pessoas que iam abandonando a sala à medida que a trama do filme se desenvolvia. O fim anunciado chegou a 17 de novembro de 2007, quando a Inspeção-Geral das Atividades Económicas entendeu que o espaço não tinha as condições de segurança para o seu funcionamento. Depois de uma fase de abandono e ter sido utilizado pela Igreja, a Igreja Plenitude de Cristo, Evangélica Plenitude de Cristo, algo assim, neste momento é um cowork, portanto, um local de trabalho colaborativo, onde várias empresas partilham espaços e recursos, como escritórios, equipamentos. Para terminar, a sala de cinema Estúdio Apollo 70 situa-se num dos centros comerciais, inicialmente também designados drugstores, mais antigos do país, portanto, na Avenida Júlio Diniz, ali ao pé do Campo Pequeno. Foi inaugurada em 1971 com o nome Apollo 70, em homenagem à missão espacial Apollo 11, que permitiu que o homem, pela primeira vez, pisasse a Lua. À época, rezava a publicidade, era considerada a maior drugstore da Europa, portanto, tinha 41 lojas e ainda um salão de jogos, uma inovadora sala de bowling automática de 4 pistas, um magnífico snack bar, com os melhores gelados de Lisboa, para lá de uma extraordinária sala de cinema, projetada pelo arquiteto Augusto Silva e decorada pelo pintor Paulo Guilherme. O Apollo 70 revolucionou a forma como se ia às compras e ao cinema em Lisboa, porque neste último, no cinema, ao introduzir as sessões da meia-noite, que o já mencionado Lauro António tinha experimentado dias antes no Vox, os preços mais baratos disponíveis para estas sessões, com o nome As Meias Noites Fantásticas, era este o título, tornaram-se rapidamente um grande sucesso e um acontecimento em Lisboa. Penso que uma das principais razões do triunfo desta sala de cinema foi, precisamente, ter Lauro António como programador, com os seus fantásticos desdobráveis, repletos de comentários críticos aos filmes em exibição, que eram entregues aos espectadores, o que depois deixou de acontecer em meados dos anos 80. Se o centro comercial chegou à atualidade e continua aberto ao público, este extraordinário cinema fechou em 1990,
tal como tantos outros, Lisboa, sendo substituído por um restaurante. Um dos filmes que aqui vi em 85 foi o memorável, incompreendido, épico de ficção científica, Dune, realizado por David Lynch. E é esta a história dos cinemas da minha vida. Não duvido, com episódios marcantes, muitas outras vidas, porque feita de salas especiais, com história, onde assistia a filmes marcantes, tantas vezes com sessões esgotadas, em que as estreias não tinham data fixa e em que os filmes chegavam a ser exibidos durante anos. Portanto, muito para além do consumismo dos telemóveis, das bebidas com gás, do barulho irritante das pipocas, que parecem ter tomado conta destes espaços. Se no presente ir ao cinema é uma das muitas hipóteses que os shoppings disponibilizam, pelo contrário, nos anos 80 era um acontecimento social com significado, que promovia a interação entre as pessoas, que encarávamos com deleite, com expectativa e mesmo emoção, independentemente do filme que íamos ver. Portanto, bem longe da massificação, da banalidade, da formatação de hoje. Na realidade, estas salas não eram só um espetáculo, como também se destinavam para esse fim, não servindo apenas, como no presente, para a exibição de filmes, mas também de teatro, música. Bom, quem não se lembra, por exemplo, dos majestosos cortinados de veludo, uns dourados, outros vermelhos, com folhos que cobriam a tela de projeção e que se abriam e fechavam no início e no fim do filme exibido. Mesmo para terminar, tenho absoluta noção, portanto, este é um tema em que não consigo ter isenção, a nostalgia, diria mesmo a saudade, turva-me isso, a isenção, bom, sempre em prejuízo das salas multiplex, mas seguramente cada uma destas salas, e foram muito mais do que as aqui vos apresentei, tinham uma história, uma personalidade, tinham magia, tinham um charme, tinham um calor humano e até mesmo um cheiro diferente, característico. Nunca esquecendo, e isso é absolutamente fundamental, o que o seu desaparecimento representou do ponto de vista arquitetónico para Lisboa e que ainda continua a acontecer. Se na atualidade é mais fácil ver cinema do que há 30, 40 anos, o encanto que nessa altura existia e a familiaridade singular que esses espaços nos davam, nos faziam sentir, é incomparavelmente maior com o que agora não existe. Por isso, estou mesmo a terminar, o sucessivo encerramento destas salas é algo que, muito para além dos cinéfilos, como eu, marca indelevelmente todos os que gostam, todos os que amam Lisboa, deixando-nos com um sentimento de perda, porque o seu desaparecimento representa também, do mesmo modo, o fim de uma parte das nossas vidas. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado, Paulo Batista. Obrigado por esta viagem a um imaginário lisboeta que todos nós ainda nos recordamos. Paulo, creio que estás sem som. Não, penso que não. Ouves-me? Não, estou com som. Ok, Bom, então, queria agradecer esta viagem pelo imaginário lisboeta, que é possível ainda identificar nas nossas memórias. Identificamos muito mais nas nossas memórias do que propriamente nas marcas físicas que estes cinemas têm hoje em dia, porque de facto muita coisa se perdeu. Nós temos mais de 100 comentários no nosso feed do Facebook e, enfim, há aqui uma série de questões
enfim, se calhar selecionando aqui 2 ou 3 que me pareceram as mais interessantes, eu confesso que não consegui acompanhar todas. Há pessoas que perguntam porquê estes cinemas e não outros. Claro que são os seus cinemas, são os cinemas que o Paulo Batista se lembra e que frequentava quando era mais novo. Mas, por exemplo, há aqui um que falta claramente, que é o Império, não é? O Império, que era de facto uma sala fantástica, 2 salas fantásticas, se bem me lembro. E depois há outros que são mais pequenos, como o Cinema de Campolide, por exemplo, que deixaram menos memórias do que isso. Queria agradecer sobretudo a quem foi comentando muito esta sessão, sobretudo à Cristina Tomé, que tem um blog chamado cinemasparaíso.blogspot.pt e que, pelos vistos, tem de facto muita informação sobre estes cinemas e também sobre outros. E agora, as 2 perguntas. Uma de Margarida Ascensão, que pergunta se há alguma associação de defesa dos cinemas, há uma associação de defesa do património associado a estes cinemas. Eu confesso que não sei se existe, mas também se não existe já vai tarde, porque de facto muitos destes cinemas já se perderam, e não só em Lisboa, quer dizer, Lisboa, enfim, é um bocadinho espelho do resto do país, porque os grandes teatros e cinemas do resto do país também, grande parte, foi desativado e, enfim, e o que acontece a estes grandes equipamentos, como aos fóruns romanos ou como aos teatros romanos, é que quando deixam de ter a sua função acabam por ser reconvertidos para outros fins. E a segunda pergunta de Nuno Miguel, que eu também só apanhei muito ligeiramente, pergunta se existiu algum movimento dos cinemas semelhante àquilo que nós podemos identificar para os cafés. Ou seja, nos cafés nós sabemos que foram locais de encontro e também de cenários de protagonismo cultural e até de militância política. Se houve algum movimento semelhante para os cinemas, tanto quanto podemos identificar. Pronto, para já são estas. Paulo, muito obrigado muito obrigado, antes de mais, pela oportunidade, mais uma vez, de poder falar-vos sobre este tema tão apaixonante. Muito agradeço também a todos os que seguiram esta iniciativa, pelos vossos comentários, questões, muito obrigado. Bom, de facto, como o Dr. Paulo Almeida Fernandes referiu, portanto, não existe, de que eu tenho conhecimento, especificamente, para o cinema. Portanto, penso que tal reporta superiormente, em termos orgânicos, nomeadamente para a Direção-Geral do Património Cultural, depois o Ministério da Cultura, etc. Relativamente à segunda questão, Paulo, se não te importas de explicar melhor, eu não sei se percebi exatamente a questão, portanto, percebo que tem que ver com o movimento dos cafés, mas confesso que não percebi exatamente a questão. Então, nos cafés nós sabemos que houve movimentos culturais e até políticos. Portanto, os cafés eram um local de encontro e um local também de militância política. Se existiu algum movimento semelhante para os cafés, para os cinemas, desculpa, e eventualmente até, se calhar não tanto do ponto de vista político, mas talvez mais do ponto de vista social, se de facto é possível identificar um movimento social de cinemas ou de frequência de cinemas. Claro que cada um tinha a sua identidade e isso penso ficou bastante claro na apresentação. Tínhamos aqueles grandes cinemas glamourosos como o Éden e o próprio Monumental, e depois aqueles mais alternativos como o Quarteto e o King. Mas até que ponto é que existiu de facto este movimento que para o início do século XX dos cafés é muito presente na vida da cidade. Penso que estou também a interpretar bem esta questão, porque eu de facto agora já não consigo ir encontrar este comentário nos 150 comentários que temos no nosso feed. Sim, bom, eu confesso que também não tenho uma resposta fundamentada sobre esse assunto. Os cafés é absolutamente incontornável, como o Dr. Paulo Almeida Fernandes referiu. Alguns hotéis, lembro-me recentemente que tive a oportunidade de estudar, por exemplo, o Hotel Britânia,
em que, por via de algumas figuras míticas, como Natália Correia, portanto, que aí chegou a ter reuniões com o general Humberto Delgado, portanto, o general Sem Medo. Bom, no caso específico dos cinemas, penso que parece-me razoável de admitir essa possibilidade, considerando que muitos deles eram bem mais do que salas de cinema. Portanto, tinham outros espaços de lazer associados, portanto, como cafés, bares, snack bars, etc. Portanto, e eram espaços muito, muito atrativos. Portanto, parece-me uma hipótese razoável, embora não poderia deixar de reforçar, não tenho conhecimento sobre esse assunto, não é um tema que tenha estudado. Muito bem, a pergunta estava aqui colocada, mas penso que o Paulo respondeu um pouco em relação àquilo que estava a ser colocado. Por acaso ficámos na dúvida se o Cinema Paris já tinha sido demolido. Enfim, também se não foi, deve estar por breve tempo, porque de facto é a crónica de uma morte anunciada, como já saiu nas notícias. Bom, eu não tenho nada mais a perguntar, resta-me agradecer mais uma vez a disponibilidade do Dr. Paulo Batista para partilhar connosco um pouco mais das suas memórias sobre estes cinemas, e ao mesmo tempo que desfiava as memórias, foi contando um pouco da história destes edifícios. Aliás, é muito curioso que no nosso feed de comentários há muito mais informação sobre memórias pessoais. À medida que a história dos cinemas foi sendo revelada, as pessoas foram também contando um pouco das suas memórias pessoais, e eu penso que é muito nesse campo afetivo que está a história destes cinemas, que, para o bem e para o mal, foram irremediavelmente reconfigurados, enfim, para ser benévolo, se não mesmo destruídos, e de facto esta história mais afetiva, esta história de memórias, parece-me que é também um campo muito fértil de recolha de depoimentos, que pode ajudar a fazer esta história dos cinemas de Lisboa, uma história que é sempre renovada, e de facto já há títulos fundadores e muitos artigos e até livros sobre o assunto, mas se calhar esta dimensão mais afetiva valeria a pena aprofundar um pouco mais. Agradeço a todos que estiveram connosco, mais uma vez ao Dr. Paulo Batista, e marcamos encontro para, enfim, penso que daqui a alguns dias teremos mais algumas novidades, não exatamente sobre os cinemas de Lisboa, mas sobre outros projetos que o Museu de Lisboa tem e que temos vindo a utilizar esta plataforma online nestes tempos de confinamento para dizer que de facto estamos cá e que o museu está infelizmente fechado, mas que continuamos a dinamizar as nossas atividades e a contribuir um pouco para a história de Lisboa. Muito obrigado. Muito obrigado.